Eu quero vos contar um pouco como nasceu a terapia multidimensional. Acho que faz parte das coisas importantes e eu vou ter gosto em contar-vos. Portanto, eu vivi 40 anos na França, 20 e mais em Portugal, que estou vivendo agora. Eu tenho 63 anos e tenho 3 filhos grandes, graças a Deus, e um neto de 8 anos. Tá? Durante essa caminhada toda, eu tive um momento em que aprendi a receber mensagem pela escrita, canalizado, né? E nessas mensagens eu pedia sempre conselhos para que me ajudassem a mim e a outras pessoas também. Através desses conselhos, eu fui aplicando o que eu recebia. E a evolução dessa aplicar o que eu recebi criou sessões de atendimento que eu dava, e no início das sessões de atendimento eu fazia PNL, regressões de memórias, auto-hipnose, né? O que havia na época, não é? Isso não, parece que são coisas novas, mas não são coisas novas. Já há uns anos que tudo isso já está. E no final desse atendimento, fazia um momento que eu chamava o momento de energização. E aí é que é o ancestral da terapia multidimensional. Nesse momento de energização, eu, no final, perguntava às pessoas o que sentiram, né? Porque a regressão de memória era uma parte, mas eu achava muito áspera, achava que deixava as pessoas assim descascada, não é? Senti que não tinha doçura, não tinha aquela coisa que eu esperava da vida. E também não gostava de regressões de memórias, porque eu achava que era muito difícil para ter que curar, ter que passar de novo pelo mesmo sofrimento. Enfim, pronto, tudo o que a gente pensa sobre as coisas, mas como não se conhece muito mais, então o desejo de que as coisas fossem passar através do coração ficava em mim e crescia a cada atendimento por causa da contrariedade que eu vivenciava. E quando eu perguntava às pessoas sobre o que sentiram na parte da energização, a maioria das pessoas não sentiam nada. Até hoje é assim. Quando eu faço a terapia multidimensional, a maioria dos clientes não sentem nada. Mas de vez em quando tem clientes muito sensitivos que te contam uma coisa e você fica assim, que é isso, meu Deus? Né? De onde é que... E não pode ser inventado, porque era parecido, de cada pessoa era muito parecido o que contavam. Para te inventar, tudo bem, mas assim que fica essa coisa parecida, não batia. Aí ganhei confiança graças a essas pessoas que me deram esse feedback, né? Ganhei confiança e vontade de continuar. E um dia eu tive um sonho, durante um período de jejum muito grande que eu fiz, que no total totalizou 54 dias de jejum, em que eu bebia água, mas que não comia alimentos sólidos. E dentro desses dias, a uma certa altura, eu sonhei que era um sonho acordado, não era um sonho que eu estava dormindo, né? Não sei se vocês já tiveram vivência de sonhos assim. Então eu descia por dentro da terra, como se fosse um elevador bastante rápido, e passava camadas assim, via em cada camada muitos seres humanos, assim, como se fossem compressados, né? Muitos lá. E não se entende bem, mas a lembrança é nítida.
E cheguei a um patamar assim, aquele parou e apresentou-se perto de mim um ser que era uma autoridade. A gente sentia, pela frequência, pela vibração, que esse ser era uma autoridade. Ele tinha a pele da minha cor, mas não tinha traço de afrodescendente. Era uma outra, outro tipo de ser, que não faço ideia o que era. Ele estava com pouca roupa, só tinha um feixe aqui vestido, e ele entregou-me, assim na mão, um bastão de mais de 2 metros de altura e falou assim para mim: a partir de agora você vai trabalhar com isso. E aquilo subia e parou. Aí eu fiquei assim, que é isso? E rapidamente eu fui reproduzir esse bastão. Com o material que eu tinha, eu peguei um tubo de canalização daquela água, que é um tubo de cobre, que tem uma medida de 2 metros, né? E enfiei na ponta do tubo, como eu tinha visto, um cristal, e no outro lado tapei, fechei com aquela coisa de cobre para fechar. E isolei o tubo com uma fita tipo esparadrapo elétrica, aquelas fitas que a gente usa para o isolamento elétrico preto, e estava pronta a minha coisa. Reproduzi, no melhor que eu pude, aquele que tinha recebido no sonho. E a partir dessa data comecei a trabalhar com esse bastão. Trabalhei mais de 10 anos com ele. Não foi um pequeno período, foi muito tempo. Então, em cada sessão, no final, esse momento da energização era feito com esse bastão. Aí eu ia pegar o bastão que estava sempre encostado à parede, né? E se a pessoa estava deitada durante o tempo da regressão de memória, eu pedia para ela sentar, eu colocava um banquinho assim, debaixo dos pés, né? Por que eu fazia essa posição? Porque o bastão precisava de passar em todo o lado, tanto debaixo da planta dos pés, como debaixo do corpo, como de todo lado à volta da pessoa. E era a posição mais prática para mim. E o bastão era bem engraçado, porque ele fazia, eu sentia, que era limpeza e energização, e aí ia em vários pontos da aura da pessoa. Podia ser muito longe, 2 metros, né? E podia ser bem colado ao corpo. E às vezes ficava muito tempo numa região, e eu só mantinha o bastão na minha mão. E às vezes o bastão ficava, então, a limpar aqui. Mas assim, eu não posso me imaginar eu com a minha mão, colocar a mão aqui e ficar a limpar uma pessoa. Eu não sou reikiana, mas eu não tenho também habilidade para essas coisas, né? Eu não tenho nem paciência nem habilidade. Enquanto o bastão, eu estava com uma grande distância, não é? A distância do braço, mas o tamanho do bastão, eu estava a 2 metros da pessoa, mas eu senti que a pessoa estava sendo limpo e que o bastão ficava o tempo que era necessário para limpar a pessoa. A pessoa, a me ver, pensava que eu mexia no bastão. Mas eu, quando pegava o bastão é que me levava aos lugares e na posição, a levantar o braço. E como é que eu sei disso? Porque a gente pensa, eu estou confundido, não sei. Eu sei isso porque o bastão me obrigava, às vezes, a andar de marcha atrás e, às vezes, 3 vezes de marcha atrás à volta do cliente. Isso que não é um passo natural. Ninguém, com muita boa vontade, anda de marcha atrás com uma coisa de 2 metros. Não é? É super desconfortável. Não é? Estão entendendo? Mas a pessoa não tinha como saber que era assim. E eu também não falava porque já era muito o que eu fazia. Não podia explicar muito mais. Enfim... mais de 10 anos eu trabalhei com esse bastão e passei de França a Portugal. Em Portugal já não tinha a língua para fazer as regressões de memória, a PNL,
a reprogramar as coisas, não tinha linguagem para fazer isso. Mesmo que tivesse uma intérprete que me ajudava a entender o que a pessoa desejava, e eu depois, para explicar as coisas, já se tornou complicado. E o que eu desejava? Desejava que, através do coração, passassem os códigos de cura, já desejava isso, né? Para curar a pessoa sem a necessidade das nossas palavras e às vezes de palavrões, não é no sentido negativo, é grandes palavras que a gente usa para trocar as informações das pessoas. E foi assim que depois já não tinha intérprete, já entendi, mas falava que uma mesa, uma cadeira, uma janela, uns lençóis, não falava o vocabulário suficiente, e aí me atirei e comecei a trabalhar com realmente aquele que é hoje a terapia multidimensional, apesar de haver sempre esse bastão no início, e passou muito mais energia, muito mais fluxo através do meu peito. Né? Portanto, estamos a falar aqui de um sumário de mais de 10 anos, né? E um ano depois eles me falaram de deixar o bastão, não trabalhar mais com ele, desmanchá-lo tudo, para que ele não pudesse haver negativação daquilo. Aí desmanchei, ofereci o cristal a alguém e deixei o tubinho na garagem. Pronto, terminou. E a partir dessa data me pediram para focar com mais intensidade no peito e ficar sentado sem fazer nada. E a partir daí é que realmente começou a não fazer nada. Porque enquanto estava o bastão, fazia, né, alguma coisa com o cristal. Até que chegou a esse ponto de não fazer nada, que foi o ponto em que nós estamos atualmente. Continua a evoluir, mas numa outra dimensão. Aqui já tinha chegado ao limite pela nossa dimensão física, então passou a ser o duplo na outra dimensão, a trabalhar diretamente nas questões do nosso cliente. E o aperfeiçoamento da técnica foi durante as terapias que eu entendia ou escutava. Aí nós vamos fazer isso, estamos a falar de que os mestres falavam que estavam fazendo, e eu entendendo, integrando, e só fazia terapias, né? Durante muitos anos fazia terapia, a mais do que o meu trabalho, que é o meu emprego para ganhar a vida da família, e depois foi a parte em que realmente sou terapeuta a 100% em tempo completo. Portanto, isso eu achei importante hoje partilhar com vocês para que não houvesse assim aquela idolatria, o mistério, porque o meu caminho é uma coisa simples, de gente normal, coisas... A única coisa que eu fiz de diferente, talvez, é que eu nunca parei de fazer atendimento de terapia, mesmo quando eu trabalhava que não tinha tempo físico para encontrar as pessoas. Eu fazia o trabalho de terapia à distância, que eu chamava a minha clínica e que me dava satisfação a mim. Portanto, nunca ia dormir sem ter feito 1 ou 2 atendimentos à distância. Há pessoas que não sabiam, ou há pessoas que sabiam, porque eu achava que tinha que ajudar essa pessoa, tinha que ajudar. Então não falava, não explicava às pessoas, mas eu fazia e notava as melhorias nas pessoas. Portanto, eu nunca parei realmente, apesar de fazer 10 horas de trabalho por dia, nunca parei de continuar o meu movimento de terapia, né? Tudo bem para vocês? Sim? Então, eu gostava que a gente partilhasse uma primeira iniciação, depois nós fizemos uma pequena pausa. Tá? A primeira iniciação é a iniciação da chama violeta, que não é só da terapia multidimensional. Essa iniciação pertence a muitos movimentos. Né? É o mestre Saint-Germain que irá dar essa iniciação. E nós vamos seguir, vamos ouvir
como se estivéssemos a ouvir música, sem fazer esforço, simplesmente deixar ir. 15 minutos, não é isso? Depois dá tempo para ir ao banheiro, sim. Durante a iniciação, qual é o ponto da vossa concentração? Que eu acho que é importante saber. Vocês vão ser chamados e convidados a sentir as raízes, que é imaginar que a gente tem debaixo dos pés umas raízes, igual como as árvores têm raízes. E a concentração vai ser ao nível do nosso peito, ao nível do chakra do coração. Aqui no mental, que está sempre em muita atividade para nós todos, vão passar os pensamentos. Mas vocês não dão atenção, deixam passar. Mas também não tentem parar os pensamentos, que não nos adiante. Nós não vamos tentar parar os pensamentos. Deixa passar o que passa e concentra numa outra parte do teu corpo. Aqui, no peito. Tá bem? Aí vamos experimentar por uma primeira vez. Eu vou dando espaço, vocês seguem. E a seguir nós faremos esse intervalo, essa pausa.